Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Mais um encontro aqui no nosso canal para tratar desse tema tão bonito e é uma atmosfera premente dentro do esporte, que é falar sobre a mente de campeão, não é? Todos gostam de vencer, é muito bom vencer, mas para chegar até lá, existem diversos caminhos a percorrer, a jornada é grande e também existem diversos obstáculos. E um desses obstáculos que a gente vai trazer aqui é quando nós enfrentamos o adversário e vem a derrota, vem o fracasso, vem uma sensação de que perdemos realmente algo, né? Tudo que foi construído dentro de um processo de planejamento de treinamento, enfim, parece que naquele instante não é validado. Mas essa tal de derrota, ela também faz parte do esporte. Então nós vamos falar sobre isso, mas não só sobre a derrota, mas esse processo que é de transformar, não é? É uma cultura muitas vezes de fracasso em uma cultura vencedora. E óbvio, há que se percorrer passos para chegar até lá. Então vamos usar aqui o auxílio dos nossos apontamentos para que nós possamos ter uma direção, respeitar aqui um plano de trabalho, e tudo isso, né, está integrado a uma ideia de fazer coisas bem feitas, né? E aqui estamos nós para isso também. Então, a ideia do nosso encontro de hoje é lidar com essa temática do que perder dói, né? Trabalho com esporte faz muito tempo e já participei de diversas conquistas e títulos e também estive já em grupos que foram derrotados numa final de campeonato, num playoff, enfim. E eu reconheço como um treinador, como um assessor ou um consultor na área da psicologia esportiva, o que é essa sensação, né? Então, nós vamos falar hoje sobre como transformar a cultura do fracasso em mentalidade de crescimento. Reforço, isso é um processo, tá? Então, vamos lá. Embora a derrota ela seja parte desse contexto natural do esporte, né? Tem uma coisa que é importante. Você pode fazer uma escolha que é fundamental, que é sucumbir a essa cultura do fracasso ou adotar uma atitude de crescimento. Então, sucumbir à cultura do fracasso é aceitar ser submisso, né? Acostumar-se com isso, criar uma atmosfera realmente de perdedores, criar uma atmosfera onde paira a crença do nós não conseguimos, nós não merecemos, nós somos os perdedores mesmo, então a gente vai lá só para cumprir tabela. Isso é muito perigoso, que obviamente as pessoas gostam de participar não só de equipes competitivas e vencedoras, mas sentir que é compensatório vivenciar a superação, não é? Então, a primeira perspectiva, que é de sucumbir à cultura do fracasso, muitas vezes está enraizada no medo de perder, não é? E isso, obviamente, aprisiona equipes dentro de uma jaula que às vezes ela é invisível, não é? E os treinadores começam a abarcar isso para si mesmos. E às vezes a comunicação, que é verbal e não verbal, ela transmite essa mensagem. Isso tudo, né, provoca uma aura, né, uma atmosfera, enfim, um elemento invisível que é da baixa confiança. E os resultados negativos são inevitáveis. Já a segunda perspectiva, que é adotar uma atitude de crescimento, né, ela envolve um outro conjunto de fatores ou uma vista diferenciada para o revés, que aquilo significa, na verdade, uma oportunidade de aprendizado e superação. Então, nós vamos explorar aqui um pouquinho como os treinadores podem lidar ou liderar com essa transição entre esses estados, criando equipes que sejam resistentes, resilientes, responsivas a a essa cultura, né, que a gente chama aqui da cultura do fracasso. E, obviamente, focadas no progresso, no desenvolvimento de uma mentalidade que é vencedora, não é? Então, a cultura do fracasso, ela surge em ambientes que são dominados por expectativas, às vezes, que são irreais, não é? Então, não é só falar, vamos lá, que a gente vai ganhar o jogo. A gente precisa entender se o time tem competência, fez o treino adequado para isso, reconhecer o tamanho do adversário, com esse tempero todo, injetar uma ousadia suficiente, uma coragem suficiente para, às vezes, enfrentar um adversário mais poderoso, não é? Então, tudo isso está dentro desses ingredientes ou dentro de uma receita que vai nos trazer a perspectiva de poder alçar vitórias
em jogos, em provas, né? Ou em lutas. Então, esse estado premente, ele se manifesta muitas vezes em frases como não somos bons o suficiente, ou sempre falhamos nos momentos decisivos. Então, o medo de perder, por sua vez, paralisa as decisões ousadas, né? Promove o recuo, muitas vezes, diante de uma equipe desafiadora, um evento desafiador, e promove um evento, aliás, um comportamento que é cauteloso, né? Que não é a perspectiva, muitas vezes, de quem tem e expressa a mentalidade vencedora, confirmando assim a autoprofecia do fracasso. Então, só o fato de você achar que não merece, não consegue, não pode, você começa a se vestir dessas afirmativas e expressar, traduzir, transformar isso em ações, em atitudes de jogo. Então, a gente pode reorganizar um pouco esse pensamento. Então, o medo, né, obviamente, aí desses adversários que são mais poderosos, ele muitas vezes ativa reações automáticas que prejudicam o pensamento estratégico, comprometendo tanto o desempenho individual quanto coletivo. Reforço. O fato de você se vestir de uma crença de que não pode, não consegue, outra muito melhor, né? Você começa a traduzir isso em ações e atitudes que confirmam esse tipo de pensamento. Assim, a cultura do fracasso é mais do que uma questão de resultados. É um estado de emoções, de pensamentos, até uma organização racional que se propaga a partir do indivíduo para a equipe, contaminando a atenção de todos e trazendo muitas vezes uma resposta negativa para situações que exigem respostas mais ativas e mais decisivas, né? Tomadas de decisão que sejam mais firmes e mais adequadas para quem quer vencer o jogo. Vamos lá. Então, alguém aí tem um papel fundamental, e é de quem aqui nós tratamos, basicamente, é com quem nós queremos lidar, é o técnico que eu quero ajudar, não é? O papel do técnico nisso tudo é fundamental, ou seja, ele é o espelho da equipe, ele é o maestro da equipe, ele é o centro da roda. Então, um técnico inseguro, dominado pelo medo de perder, necessariamente ele vai transmitir essa emoção à equipe, esse sentimento, esse pensamento à equipe sobre como ele organiza muitas vezes as suas ações táticas para evitar a derrota, que na verdade ele está se vestindo já do derrotado. Como bem pontuado, né, pelo John Wooden, que é essa pessoa maravilhosa que está aí, John Wooden já não está mais entre nós, num livro dele chamado A Pirâmide do Sucesso. O líder deve ser a referência emocional e racional dos seus atletas, promovendo a confiança, não é? A confiança no trabalho que foi feito, a confiança entre os membros de uma equipe e deixando claro as atitudes firmes e construtivas mesmo sob pressão. Então, a pressão, a gente sabe, é um estado puramente emocional, né? A mente divaga quando a gente está sob pressão, aumenta o tamanho dos desafios, mas é nesse instante que é necessário ser frio e cauteloso. Só que a cautela é olhar para a razão e deixar a emoção descansar um pouquinho, não é? Porque a emoção nesse instante, muitas vezes, ela aumenta o tamanho do desafio, né? O medo aumenta o tamanho do objeto que te provoca o medo. Então, é importante entender o que realmente, para que realmente nós estamos olhando, com o que realmente nós estamos lidando, né? Qual que é o nosso objetivo em torno disso que nós estamos fazendo? Muito bem. Então, tomando o exemplo aqui do John Wooden, que foi uma pessoa muito vitoriosa, né? Ele teve várias vitórias na NCAA consecutivas, né? Ele venceu lá, dos 10 campeonatos que ele participou, ele venceu 9. Ele formou grandes atletas e ele nos traz diversos exemplos muito importantes e bonitos para lidar com essa questão da mentalidade vencedora, que ela é muitas vezes organizada por elementos que são sutis, que são invisíveis no treinamento. Nós sabemos que a relação do treinador com os atletas sobre o papel do técnico nisso tudo, a relação é direta. Um técnico medroso forma uma equipe medrosa. Em contrapartida, um técnico que atua com inteligência emocional, com também o conhecimento pleno das estratégias que são racionais sobre como agir para vencer, não é? Quando ele demonstra autocontrole, empatia, resiliência e transmite isso na comunicação das suas ideias, ele cria um ambiente de segurança psicológica. A gente traz aqui o exemplo do Abel Ferreira,
que é um técnico reconhecidamente vitorioso no futebol brasileiro, né? Pelo trabalho que ele realiza com a equipe aqui dentro do Brasil, é, tem uma coisa que é muito importante que ele faz, né? Ele tem as suas estratégias muito bem definidas e o Abel, ele faz com que os atletas testem as suas estratégias no treino e arrisquem, sejam ousados, porque no treino é o lugar para fazer isso, não é? Tem um autor, um cara que estuda, né, o futebol já há muito tempo, Bill Bessui, que ele tem um livro bacana chamado A Mentalidade das equipes ganhadoras, ele reforça que a mentalidade do treinador é um dos fatores mais determinantes para o sucesso de uma equipe. Então, não basta os atletas terem essa mentalidade vencedora, se o grande comandante da equipe naquele instante, né, o grande comandante organizacional, ele pensa de outra forma, né? É uma pessoa que tem sempre justificativa para as coisas que estão acontecendo, não busca a solução para os problemas, busca culpados, né? Então, ele está sentado, às vezes, numa poltrona de quem busca evitar o pior e não buscar o melhor. É muito diferente pensar dessa forma, né? Então, essa foto icônica aí do Abel, que está até no livro dele, reforça muito, né, essa perspectiva, o grande comandante, né? Como que esse grande comandante pode e deve ajudar a equipe a funcionar bem, a funcionar melhor, a funcionar dentro de uma perspectiva de construir o resultado que deseja. Muito bem. Vamos trazer aqui alguns exemplos, né, dentro da história do mundo esportivo, que mostram muito bem isso, né? Técnicos que ajudaram a reorganizar, reconstruir a mentalidade de equipes e partiram lá para buscar o que queriam. Então, o primeiro aqui, vamos abrir com o caso da Seleção Brasileira de Futebol em 2002. O técnico era o Luiz Felipe Scolari, o Filipão, né? Muito conhecido por organizar o que ele chamava, ele gostava de chamar de família escolar, né? Pelo alto nível de conexão que ele tinha com os atletas e permitia também, estimulava que os atletas estivessem entre eles. Então, a pequena história, né? Após um período de desempenho irregular nas eliminatórias e críticas intensas, né? O Brasil saiu do Brasil para ir lá para a Copa no Oriente, né? No Japão e na Coreia, com uma forte desconfiança. Então, ainda que tivesse um time de jogadores sensacionais, como Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, né, e outros mais, o time não tinha confiança da sua torcida brasileira. Então, a gente lembra muito bem que a equipe sofreu para se classificar no torneio. Então, como é que o Filipão ele mudou a mentalidade da equipe? Ele implementou um sistema de gestão de grupo, então reforçando que equipes que querem competir no esporte de alto nível, sim, precisam de um gestor que tem essa preocupação com a gestão de pessoas, né? Então, ele baseou tudo isso aí na união e na confiança mútua entre os atletas. Ele destacou a importância do trabalho coletivo e revitalizou jogadores-chave não só com auxílio, obviamente, do departamento médico, da fisioterapia, o Ronaldo, que voltava de lesões graves, né? Mas ele trouxe o Ronaldo para um estado de confiança diferenciado também e permitiu que ele fosse alguém que fluísse no jogo, né? Que ele tivesse ali ações que poderiam, obviamente, ajudar muito a equipe a ser vencedora. Então, o Brasil venceu de maneira invicta, marcando uma das reviravoltas mais emblemáticas na história do esporte mundial. Foi muito bonito isso. Outra história bacana foi com o Golden State Warriors na NBA, na temporada 2014-2015. E até antes disso, essa equipe, né, era considerada uma equipe mediana, uma equipe boa, né, mas sem um histórico consistente de conquistas dentro da NBA. E aí o Steve Kerr, que tinha participado como jogador daquela equipe do Chicago Bulls, né, no segundo é, ciclo de conquistas do Chicago Bulls, ele se tornou um técnico e ele transformou a equipe ao implementar um estilo de jogo baseado em movimentação da bola, o espaçamento, ocupar os espaços da quadra, enfim, e ênfase nos arremessos de longa distância. Então aqui surgiu a dupla fenomenal aí do Stephen Curry e do Klay Thompson, conhecidos aí como os Splash Brothers. Então, essa mentalidade vencedora, né, que ele transmitiu à equipe, obviamente, pela sua passagem como jogador no Chicago Bulls, ele venceu momentos muito intensos de disputa e de vitória com o Michael Jordan, com o
Scott Pippen e outros mais, ele aprendeu, obviamente, com isso tudo, com esses momentos decisivos, e como construir uma mentalidade vencedora naquele tempo lá, a gente vai falar dele aqui também, com o Phil Jackson, né? E trouxe, obviamente, muitos ensinamentos do Phil Jackson para a equipe aí que ele dirige, né? Lá na NBA. Então, essa mentalidade vencedora levou os Warriors ao título da NBA, né? Eles iniciaram lá uma dinastia, né? Conquistaram vários títulos por conta dessa construção de mentalidade. Então, não é só a competência técnica ou tática, mas existe também um outro tipo de organização de ações. Um outro ciclo de conquistas bonitas aqui, uma história bonita, que é a história do Chicago Bulls, na NBA de 90 a 91. Então, aqui aconteceu uma coisa importante. A gente lembra muito bem aí dos 6 títulos, né, que os Bulls venceram, com o Michael Jordan jogando. Mas antes de 90, eles não conseguiam superar rivais como, por exemplo, o Detroit Pistons. E tinha um detalhe importante: eles não conseguiam vencer nem a final da conferência, né? Então, aquele primeiro campeonato, do leste, do oeste, enfim, que eles fazem lá as divisões, né? Eles não conseguiam passar pelo Detroit Pistons. E o Michael Jordan, ainda que ele fosse o principal jogador do time, ele despontava como o craque excepcional que ele era, ele não tinha outras pessoas para formar essa mentalidade de equipe vencedora. Então, não adiantava ter o bom se a equipe não era tão boa assim. Então, o Phil Jackson, ele implementou o que ele chamou, né, naquele tempo, o triângulo ofensivo, que já existia, e quem ajudou e trouxe essa dinâmica foi o Tex Winter, que era o seu assistente, que é um sistema que maximiza a eficiência coletiva, e naquele tempo fez isso muito bem, e utilizou aí as práticas de treinamento mental, como mindfulness e controle emocional, para otimizar a performance dos seus atletas. Então ele ajudou o Michael Jordan e os outros jogadores a desenvolverem uma mentalidade vencedora não tinham muitas vezes a consciência do que era isso. O Phil Jackson trouxe o caminho para isso, né? Culminando no primeiro título da NBA dos Bulls e no início de uma revolução sobre a movimentação tática e também sobre a expressão dessa mentalidade vencedora em jogos, né, capitaneada por uma estrela como era o Michael Jordan, né? Vamos ver aqui uma outra história bacana, que é do Leicester City, que é um time da Liga Inglesa, né? Acho que a gente nem lembra mais quem é, porque eles tiveram uma ascensão e depois eles se acomodaram lá também numa outra posição. O Leicester não era um time de grande expressão na Liga Inglesa de futebol, né? E era uma equipe de baixo investimento também, que lutava frequentemente contra o rebaixamento na Premier League, né? E aí o que acontece? De repente veio lá um técnico, o Claudio Ranieri, que é um italiano, ele criou uma cultura de confiança e liberdade para os jogadores, né, permitindo que eles expressassem durante os jogos e na preparação do treino para os jogos as suas habilidades ao máximo, né? Então ele envolveu os jogadores funcionalmente dentro da equipe, permitindo que eles atuassem, né, com a sua expressão máxima. Então, a equipe se destacou pela organização tática, pelo comprometimento e a opinião de, sim, queremos vencer. Ou seja, o que devemos fazer para isso? Então, ele também abriu as portas para os jogadores poderem cooperar na organização tática da equipe, conquistando o título da Premier League em uma das maiores surpresas da história do futebol. Ninguém esperava. Eles desbancaram aqueles grandes conhecidos, né? E aí fizeram história e depois, curiosamente, o Cláudio foi demitido no ano seguinte porque não conseguiu repetir uma boa campanha. Seguindo aqui nos nossos movimentos, né? Então, o Leicester tem uma história bem interessante. Vamos ver aqui um outro exemplo, um exemplo bem bacana que diz respeito à nossa história esportiva. Seleção feminina de voleibol do Brasil em 2008, né? Em 2008, a equipe carregava o estigma de derrotas em momentos decisivos, né? E um exemplo clássico lá foi a derrota na semifinal para a Rússia. O Brasil teve a chance total de fechar o jogo, não fechou, a Rússia avançou e ganhou o jogo. E o técnico era o Zé Roberto Guimarães, e o Zé Roberto, de uma forma muito sábia, ele entendeu que precisava mudar ah, a maneira do time encarar o campeonato, as atuações,
os adversários e despertou em todo mundo lá um desejo intenso por vencer, né, um evento olímpico. E naquele tempo ali, o Brasil estava se preparando para ir jogar os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. O Zé reforçou a confiança das atletas por meio de uma abordagem mais humanista, de mais aproximação de todas elas, ou começar a ouvir mais as atletas e usar também de estratégias psicológicas voltadas para superar esses traumas e derrotas, né? E óbvio, quando o time perde, a imprensa também multiplica as histórias, os fãs, e uma série de outras coisas mais. E as atletas sentem isso, a comissão sente isso. Então, em 2008, o Brasil conquistou o ouro olímpico lá em Pequim, nos Jogos de Pequim, iniciando um ciclo vitorioso que se estendeu por vários anos, né? 2012, o Brasil também foi vencedor dos Jogos Olímpicos lá em Londres, inclusive vencendo a Rússia numa das etapas classificatórias, né? Então, devolveu a derrota. Agora vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Isso importa muito. Perdão, precisamos usar ferramentas para mudança de conduta. Não é simplesmente querer sair da cultura do fracasso e ir para essas oportunidades que envolvem a mentalidade de crescimento, a mentalidade vencedora. Mas é preciso ressignificar o fracasso, né? Então, sair do medo aqui e ir, na verdade, para as oportunidades que são oferecidas e estarão à nossa frente. Então, transformar a cultura do fracasso exige um processo ativo de ressignificação, ou seja, quais os significados que a gente dá para esses eventos, que eles são importantíssimos para construir uma jornada vitoriosa. Isso significa focar, por exemplo, nos pontos fortes da equipe, nos pontos fortes de cada jogadora, de cada jogador, reconhecendo e maximizando as qualidades da equipe. Trabalhar com feedbacks processuais, feedbacks que são positivos e autênticos, e também os feedbacks de ajustes, para oferecer uma caminhada de crescimento à equipe. Depois, adotar uma perspectiva que seja otimista, ou seja, ver a derrota, muitas vezes, como uma etapa de aprendizado e não como um fim de um caminho, de um processo, não é? Então, ela serve muitas vezes para alertar aquilo que não está funcionando no processo. Um outro pontinho que é fundamental, né? Muitas vezes, quando a gente perde, isso é natural, vem a frustração, vem a tristeza, vem a raiva, não é? Então, é importante manter a lucidez nos momentos críticos. Muitas pessoas começam a buscar os culpados, né? Começam a eleger aqueles que, ou aquelas, né? Que contribuíram para o insucesso da equipe, né? Isso é muito ruim, porque as pessoas elas fazem o melhor que podem naquele momento, de acordo com o seu estado emocional e seu estado de habilidades. E por vezes, também para a pessoa é uma situação dificultosa passar por uma pressão como está passando. Então, o treinador ele precisa identificar isso, usar esse tipo de feedback em treino para poder preparar uma pessoa para enfrentar situações mais desafiadoras em treinos e jogos, não é? Então é necessário manter a lucidez em momentos críticos, reforçando. Planeje ações com clareza, sem se deixar levar pela pressão, não é? Então, muitas vezes é preciso isso, a frieza para entender o que está acontecendo, quais as ferramentas que nós temos, como é que a gente pode interagir aqui e o que nós vamos fazer efetivamente, não é? Tem um autor que eu gosto muito, sempre repito aqui para vocês nos encontros, que é o Jerry Lynch. Ele tem um livro muito importante, né, aí nas nossas leituras é, de atribuição do significado das experiências do esporte da vida, que chama-se exatamente A Arte da Guerra nos Esportes e na Vida. Lá nesse livro, o Jerry ele destaca que uma derrota só se torna um obstáculo intransponível quando o foco está exclusivamente nos erros. Ou seja, na culpa, né? Achar quem realmente a gente pode eleger como a pessoa que contribuiu para o insucesso da equipe nesse momento. Então, ressignificar é mudar o significado da derrota, da perda, transformando aquilo em combustível para a próxima conquista, como fez o Zé Roberto lá em 2004, na transição para 2008 e reforçando a vitória em 2012. Muito bom. Então, passos aqui, gente, para criar uma mentalidade de crescimento. E não coincidentemente, né, mas intencionalmente, eu coloquei aqui o atual recordista do salto com vara, o Armando Duplantis, né, que tem, obviamente, uma mentalidade de crescimento sobre o enfrentamento dos recordes que ele tem possibilidade de bater.
Então, é uma questão que envolve é, entender das suas habilidades, construir de forma consciente as crenças de capacidade e provar isso em treino, né? Que ajudam a, somados os tijolinhos desse conjunto de crenças, a poder superar obstáculos, né? Ou o sarrafo, como é o caso dele, cada vez mais altos. Então, a transição para uma mentalidade de crescimento, saindo daquela cultura do fracasso, para a mentalidade de crescimento, requer dedicação e estratégias claras. Então, é importante, primeiro, identificação de crenças limitantes, ou seja, substituir narrativas negativas por visões que são fortalecedoras. Segundo apontamento, fortalecimento da inteligência emocional. Então, como é que a gente reage quando está diante de uma situação de pressão, uma situação crítica de desempenho, último lance do jogo, ou uma última oportunidade para bater um recorde, ou para bater uma marca, ou para vencer uma prova? Como é isso? Qual é o sentimento que vem, qual é a emoção que vem e como que nós podemos usar isso como um combustível para alcançar resultados mais expressivos, né? Então, praticar o autoconhecimento e o autocontrole para gerenciar emoções sob pressão é fundamental para poder construir essa mentalidade de crescimento. A consciência disso, usar isso a seu favor e, obviamente, reorganizar muitas vezes as emoções, né, ou o surgimento delas, de acordo com as experiências, né, e os sentimentos que advêm junto com esse tipo de enquadramento de situação. Então é importante contar com o auxílio de um profissional da psicologia do esporte, para lidar com esse tipo de situação. Outro ponto importante é a comunicação. A comunicação precisa ser assertiva, ou seja, o que dizer no tempo certo, na hora certa, de acordo com o que nós estamos vendo aqui à nossa frente. Então, estabelecer diálogos que promovam confiança e transparência. Não basta simplesmente usar uma frase bonita, né? Mas precisamos entender qual que é o estado interno do treinador, do atleta, o que nós estamos vendo aqui à frente, como que nós nos organizamos em relação à leitura dessa experiência, né? Isso pode ajudar muito bem a construir diálogos que sejam mais racionais, menos emocionais, para, respirando, organizar, recrutar os melhores recursos para responder efetivamente, né, com atitudes que sejam eficientes e eficazes para o que nós precisamos nesse instante. Outro apontamento, definição de metas desafiadoras, né? O desafio move as pessoas. Então, nós vemos aí a questão da comparação, né, com as provas de atletismo, prova de salto em altura, salto com vara. Você tem a referência do sarrafo. Então, o sarrafo representa o desafio. E nós podemos estabelecer esse sarrafo como um desafio também para as modalidades coletivas, como uma metáfora para os desafios dentro dessas competições, dentro desses campeonatos, como é para o atletismo a altura nessas provas, ou para a natação o tempo, ou mesmo para o atletismo na referência de tempo para a execução de uma prova. Então, entender como nós chegamos, né, passo a passo, com pequenos ganhos que podem ser diários, parcelados em relação ao objetivo maior, que inspirem nosso progresso constante. Nós falamos isso já numa outra oportunidade, que é aquela maneira de compreender muitas vezes um ambiente esportivo, que é trazer o princípio do Kaizen. Então, dentro do seu treino, dentro da sua execução de tarefas, busque sempre comparar como as pessoas chegaram, como elas estão saindo, o que elas aprenderam hoje, que pode ajudar na construção, somada à experiência de ontem e de amanhã, para um objetivo maior. Ou seja, o processo de melhoria contínua é fundamental. Você não precisa melhorar 100% de tudo que você quer melhorar numa semana só, mas você pode parcelar em várias unidades de treino, né? Colocando ali, investindo ali o combustível pessoal, psíquico, físico que você precisa para dar o passo a passo, né? E o quinto apontamento é o cultivo do estado guerreiro e do estrategista. Então, o estado do guerreiro é o estado daquele que atua com disciplina, né? Com a coragem, com a ousadia, ou seja, como se você tivesse uma partezinha sua que dá conta disso, que é uma parte muitas vezes mais anímica, mais emocional, né? Ela vai no vamos lá, esse vamos lá também é importante, mas precisa estar aliada essa parte a outra parte importantíssima que é do estrategista, né? Que é
a atribuição da visão planejada, estratégica, para enfrentar os desafios de forma mais racional, né? Entender realmente como um plano de trabalho funciona, para a gente poder organizar as nossas ações com os melhores meios e métodos de treino, as melhores atitudes, com o auxílio das ciências do esporte, para poder, enfim, ter aqui o grande comandante atuando para expressar o seu melhor no campo de jogo. Ou seja, aqui, ó, resumindo, sintetizando, nós devemos diminuir a força das crenças limitantes. E a gente faz isso também com essa perspectiva racional no treino. Ou seja, eu posso, eu sou capaz, eu vou lá e eu mostro. Não é? Então, não é eu acho que eu posso, mas eu vou testar, eu vou consumar a minha possibilidade de construir uma performance diferenciada no treino com atos no treino, com tarefas no treino. Então, diminuir a força dessas crenças limitantes e que se identificam com a derrota, né? Eu não posso, eu não consigo, outro é melhor, eu nunca fui bom, eu nunca serei, eu sou um derrotado, eu sou um perdedor. Se você pensar assim, você vai ser mesmo, né? Você vai vestir o guarda, você vai, eu gosto de usar essa comparação do guarda-chuva, né? Você vai ter lá a pressão externa que é a chuva, você vai abrir um guarda-chuvinha do derrotado, né? Daquele que realmente não quer responder positivamente à chuva, né? Ok, mas tem lá o vencedor, que ele tem um guarda-chuva maior, mais alto, que cabem mais pensamentos dentro daquele espaço todo, e que não só protege você da chuva, mas também permite que você interaja naquele ambiente. Então você não fica submisso à chuva, né? Mas você fica atuante dentro dessa chuva. Então, é importante aumentar a força das crenças de capacidade que se identificam com a mentalidade vencedora, né? Isso é fundamental, né? Identificar no diálogo interno, né? Eu posso, eu sei, eu consigo, eu treinei para isso, eu confio no que o processo de treino me fez ganhar durante esse tempo todo, né? E como nós mostramos nos exemplos anteriores, ou seja, trazer exemplos de equipes e atletas que saíram de um estado da cultura do fracasso para estruturar um estado de mentalidade vencedora. Então, o mundo do esporte está cheio de exemplos assim. E quanto mais você trouxer para os seus atletas, né, para as suas equipes, mais eles vão perceber que teve gente que saiu muitas vezes do nada para conseguir as suas vitórias e as suas conquistas, né? Então, isso é o bonito no esporte, né? A questão da superação. Então, vamos lá. Aqui nas nossas considerações finais, né? Só para a gente olhar um pouquinho, a gente tem aqui quatro atletas que estão representados em fotos aqui embaixo, que saíram em vários momentos das suas carreiras de situação não da cultura do fracasso, da derrota do placar, mas de derrotas às vezes pessoais, internas, né? Que exigiram deles muito investimento da superação, né? Mas que essa superação ela pudesse ser regular. Ela não é de um dia só, não é de uma semana só, não é de um entusiasmo que ele é volátil, né? Mas é de uma cultura interna de superação também. O Ronaldo teve duas lesões seríssimas no joelho, né? Voltou a jogar depois de todas elas, foi campeão do mundo, teve uma carreira maravilhosa, teria sido mais brilhante ainda se não fossem as lesões. O Michael Jordan teve diversos momentos também de dúvida, né, sobre o seu, não seu desempenho pessoal, mas como equipe, né? O time dependia muito dele, teve um momento muito crítico no high school, né, no tempo de escola, que o técnico não o convocou lá por uma equipe que ia disputar um campeonato, e o nome dele não saiu na lista. E ele falou que, internamente, que ele não admitia aquilo, para ele, obviamente. Ele se trancou lá no quarto da casa dele por 2 dias, me parece. A mãe, né, ficou muito preocupada. E até o técnico dele foi execrado depois, obviamente, que o Michael Jordan ficou famoso né, ter feito isso com ele. As pessoas perguntavam, mas como? Justo com o Michael Jordan? Né? O senhor não viu que esse cara era um craque? E ele respondeu de uma forma muito sábia. Para o Michael Jordan era uma coisa, para o técnico era outra. Ele olhou para aquele rapaz que ele era muito franzino, né? Naquele tempo do high school, né? Do colégio. E ele falou: eu vou proteger esse menino, porque o pessoal bate muito nele, né? E ele deixou, né, o Michael Jordan, enfim, ficar um pouco mais encorpado e voltar. Mas para o Michael Jordan, qual foi o significado da experiência? Foi uma derrota. E ele falou que ele nunca mais iria passar por aquilo.
E ele fez o que na sequência? Começou a treinar mais e mais e mais, e de repente despertou nele aí essa fúria, né, por vitórias, né? O Kobe Bryant também sempre foi muito marcado. Ele começou a jogar muito jovem na NBA, né? Ele foi um dos poucos atletas que não fizeram a universidade para entrar para o jogo, e ele sempre teve um juiz interno muito forte, né? Que o levava sempre a tentar vencer esse desafio interno, e um dos seus maiores incentivadores foi o Michael Jordan, não diretamente, né? Porque ele tomava para si uma missão de tê-lo como referência e tentar ser melhor ou ter mais conquistas que o Michael Jordan. E nem sempre ele conseguiu, obviamente. Mas isso fez com que ele se mantivesse no altíssimo nível com que ele jogou, né? A gente sabe aí da história maravilhosa dele, e infelizmente ele não está mais entre nós. E o Rafael Nadal, né, que passou por diversas lesões, né, e ele investiu também num estilo de jogo que permitisse que ele tivesse esse sucesso todo que ele teve, capacitado por uma força mental incrível, né, que o coloca num ritmo alucinante, né? O Nadal já parou de jogar, mas o colocava num ritmo alucinante dentro dos jogos, e obviamente ele treinava muito para ser assim. Então, muitas vezes o atleta ele tem um desafio interno, ele tem as suas pequenas derrotas internas que nós não enxergamos, para poder fazer com que essas derrotas se tornem, na verdade, alavancadores de uma performance de conquista, uma performance vitoriosa. Então, todos eles tiveram, percebe? Então, nenhum atleta que é excepcional, ele convive somente com o seu talento. Ele precisa de muito esforço para superar-se constantemente. Então, o que que a gente traz para isso tudo aqui, diante dessa nossa fala do perder dói? Eu tenho certeza que para esses quatro aí, a derrota era muito doída, principalmente pela perspectiva, expectativa que tinha em torno deles de serem sempre vitoriosos. Então, turma, superar a cultura do fracasso é uma jornada que exige comprometimento do técnico, da equipe como um todo. Quando a dor da derrota ela é reorganizada, ressignificada como um aprendizado, surge uma nova mentalidade, né? Ou seja, uma mentalidade que ela é responsiva de forma diferenciada mediante essas situações de fracasso, ou seja, ela é resiliente, é confiante e estrategicamente orientada. Então a transformação começa onde? No técnico, que ele vai comunicar essa mentalidade aos seus atletas. Que deve, obviamente, o técnico, o treinador, ver as vantagens de um ambiente onde os erros são oportunidades e os desafios são convites à superação. Como o nosso aqui, o grande companheiro Jerry Lynch afirma, a vitória mais importante no esporte é a conquista de uma mentalidade forte. Isso se constrói ao longo do tempo com as experiências porque passa um atleta, porque passa um treinador. Então, adotar essa perspectiva é o primeiro passo para criar o caminho do sucesso, que é o que desejamos quando estamos é, dentro desse ambiente esportivo que tanto gostamos. Então, esse foi aqui o nosso assunto de hoje. Eu sempre gosto muito aqui de trazer esses apontamentos, né, para a gente poder construir, ajudar os treinadores a construir uma mentalidade vencedora, mas dar o caminho para isso, né? E dar o caminho para isso através de pessoas que já passaram por isso. E colocar dentro de um pacote para que vocês possam aproveitar, usufruir. Então, queremos colocar dentro de um pacote para que vocês possam aproveitar e usufruir disso tudo. Então, deixo aqui os meus cumprimentos a todos que nos acompanham. É, Também deixo aqui as nossas saudações esportivas. Espero vê-los e vê-las em breve aqui no outro encontro dentro do nosso canal. Um grande abraço a todos e todas.